Na véspera de Natal, minha mãe jogou de lado o presente feito à mão da minha filha de 6 anos e disse: "Eu não aceito presentes do filho de um fracassado." Minha filha apenas piscou. Sem lágrimas, sem palavras. Então meu filho, com seus 12 anos, se levantou e fez isso. A mesa ficou em silêncio. Ninguém ousou rir. Eu devia ter confiado no meu instinto e ficado em casa. Mas era véspera de Natal, e a culpa tem um jeito de se disfarçar de tradição. Fiquei pensando, talvez, só talvez, este ano fosse diferente. Talvez minha mãe sorrisse ao ver as crianças. Talvez dissesse algo gentil. Talvez não encontrasse um jeito de estragar tudo como sempre faz. Eu dizia a mim mesma que era pela Ava e pelo Mason, não por mim. Chegamos à casa dela por volta das 6. As luzes estavam acesas. A garagem estava cheia. A caminhonete do novo marido dela, o SUV bege da minha tia, um carro que eu não reconheci. Provavelmente algum primo trazendo quem estivesse namorando naquele mês. Senti aquele aperto familiar no peito, mas segui em frente. Ava vinha trabalhando no presente a semana inteira. Usou uma caixinha de papelão, colou glitter e adesivos por todo lado e escreveu a vovó em cima com uma caneta roxa. Dentro, colocou uma pulseira de miçangas que fez e um bilhetinho dobrado que dizia apenas "Eu te amo", com um rostinho sorridente. Ela me pediu ajuda para embrulhar na noite anterior. Foi ela mesma quem escolheu o papel de presente. Bonecos de neve tocando guitarra. Eu deixei. Não achei que isso importasse. Eu devia saber que importaria. Mason não levou o presente. Quase não falou nada. Aos 12 anos, ele já aprendeu que o silêncio é mais seguro naquela casa, mas ele observava. Ele sempre observa. O jantar foi estranho desde o momento em que entramos. Minha mãe me deu um abraço rápido, como se estivesse tocando em algo frio. Disse ao Mason que ele estava ficando alto, depois virou-se para a Ava e perguntou por que ela estava usando uma cor tão chamativa. Fiquei quieta. Ava apenas abaixou o olhar para o suéter vermelho. Comemos presunto, batatas gratinadas, vagem. Minha mãe se gabava de alguma viagem que ela e o Jim estavam planejando. Minha tia falava por cima dela, como sempre. Um primo mostrou a todos o relógio novo. As crianças ficaram quase sempre caladas. Eu checava a Ava do outro lado da mesa, me certificando de que ela estava bem. Ela estava nervosa, segurando aquela caixinha no colo. Depois do jantar, enquanto todos tomavam café e vinho, Ava se levantou e foi até minha mãe. Estendeu o presente com as 2 mãos e sorriu como se o coração fosse explodir. Minha mãe olhou para ele, mal tocou no papel e abriu como se estivesse desembrulhando um lenço usado. Levantou a caixa, abriu, olhou dentro. Então riu uma vez, curta e cruel, e disse alto o suficiente para que todas as pessoas naquela sala ouvissem: "Eu não aceito presentes do filho de um fracassado." Não lembro de ter me levantado. Não lembro se suspirei, se congelei ou se meu coração parou. Tudo o que lembro é da Ava. Ela não chorou. Não disse uma palavra. Piscou 2 vezes e continuou segurando a caixa estendida, como se talvez a vovó mudasse de ideia, como se talvez não tivesse ouvido direito. Foi aí que Mason se levantou. Ele caminhou devagar ao redor da mesa, sem olhar para ninguém. Pegou a caixinha de joias de onde minha mãe a tinha largado, como se fosse lixo. Então olhou direto para ela e disse: "É por isso que o pai foi embora de você?" Foi como se alguém tivesse desligado o som da sala. Todos congelaram. Até a namorada do primo, que não tinha dito uma palavra a noite inteira, levantou os olhos do celular. Ninguém falou nada. Ninguém sabia o que dizer. Mason não esperou resposta. Ele se virou para Ava, colocou a caixa nas mãos dela e disse que estava perfeita. Depois se virou e foi em direção à porta da frente. Simples assim, eu fui atrás. Ava foi atrás. Meu casaco ainda estava meio vestido quando vi o marido da minha mãe parado no corredor, apenas observando, sem dizer nada. Só olhando. Não nos despedimos. Não levamos sobremesa para a viagem. Não devíamos nada a eles. No carro, Ava segurava a caixinha no colo como se fosse algo sagrado. Mason encarava a janela. Uns 5 minutos depois, ele disse baixinho:
ela nunca vai ser diferente. Eu não disse nada. Apenas dirigi. Paramos em um posto de gasolina no caminho de volta e compramos chocolate quente em copos de isopor. Eles riram de algo que o atendente disse, por um minuto, tudo pareceu normal de novo. Mas a verdade é que senti algo mudar naquela noite, algo permanente. E, quando o ano novo se aproximou, eu já tinha tomado uma decisão. Depois do que aconteceu na véspera de Natal, não atendi às ligações dela. Nem no dia seguinte, nem no outro. No dia 27, ela mandou uma mensagem: não seja dramática. Foi uma piada. Crianças são sensíveis demais hoje em dia. Só isso. Como se chamar minha filha de a filha de um fracassado na frente de uma mesa cheia de gente fosse algo que pudesse ser descartado com meio sorriso e jogando a culpa na sensibilidade das crianças. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma menção à Ava, só desvio de responsabilidade, como sempre. Eu não respondi. Fiquei olhando para a mensagem, deixando aquilo se assentar no meu estômago como algo podre, e então bloqueei o número. Mason me viu fazer isso. Não disse nada, mas acho que ele sentiu a mudança também. Quando a véspera de Ano Novo se aproximou, percebi que não tinha a menor vontade de passar perto daquele lado da família. Pela primeira vez desde que deixei meu ex, não quis manter aparências. Não quis arrumar as crianças e fingir sorrisos enquanto minha mãe desmontava, em silêncio, o pouco que ainda nos restava. Então fiz algo que não fazia havia anos. Liguei para meu pai. No começo foi estranho, discar o número como se eu tivesse 15 anos de novo e precisasse de carona depois de uma festa. Mas, quando ele atendeu e ouviu minha voz, não hesitou. Perguntei se eu e as crianças poderíamos passar a véspera de Ano Novo na casa dele. Ele disse que teria que verificar com a Dana, a esposa dele, e depois riu. Estou brincando, disse. Claro que podem. Fomos até a casa dele no dia seguinte, cerca de 2 horas para o oeste. Eu não ia até lá havia mais de um ano. Na última vez que eu tinha ido lá, a Dana tinha feito lasanha e ensinado a Ava a trançar bonecas de lã. Mason se lembrava. Ele perguntou se ela ainda tinha aquela máquina velha de pipoca. No segundo em que chegamos, foi como entrar em uma realidade completamente diferente. Dana tinha feito chile com pão de milho. Havia luzinhas penduradas pelo teto e uma mesinha de artesanato montada para Ava. Mason ajudou meu pai com a lenha, e vi algo no rosto dele que eu não via havia um bom tempo. Ele parecia relaxado, como se finalmente pudesse respirar. Na véspera de Ano Novo, Dana trouxe uma bandeja com copinhos cheios de cidra sem álcool. Ela ainda colocou cerejas maraschino em cada um e chamou de coquetéis chiques para crianças. Meu pai fez churrasco do lado de fora, no frio congelante, só para dizer que tinha feito. Jogamos mímica, assistimos a alguma coisa ridícula na TV. E, à meia-noite, Dana distribuiu panelas e colheres de madeira e disse às crianças que era uma tradição da família fazer o máximo de barulho possível. Eles adoraram. Mason bateu numa panela como se ela lhe devesse dinheiro. Ava gritou tão alto que o cachorro do vizinho começou a latir. Estávamos rindo, rindo de verdade, e acho que eu nem tinha percebido há quanto tempo não fazíamos isso. Rir simplesmente, sem que logo depois viesse algum comentário atravessado para estragar o momento. Depois que colocamos as crianças na cama, meu pai sentou ao meu lado no sofá. Ele disse, em voz baixa: "Sinto muito por todos os anos em que não percebi o que ela estava fazendo com você." Eu não disse nada. Não precisava. Aquela única frase significou mais do que todos os feriados forçados que eu já tinha passado fingindo que estava tudo bem. No caminho de volta, Mason disse que aquele tinha sido o melhor ano novo de todos. Ava concordou, ainda usando a coroa de papel que a Dana tinha dado a ela. Por um instante, pensei que talvez o pior já tivesse passado. Mas então, no dia 2 de janeiro, a verdadeira tempestade começou. Chegou uma mensagem de um número que eu não reconhecia: "Então agora você corre pro seu papai quando a mamãe não bate palma pra você." Que coisa ridícula. Era minha mãe? Não havia dúvida. Não respondi. Bloqueei aquele número também, mas ela não tinha terminado. Minha tia ligou mais tarde naquele dia, com a voz cheia de preocupação falsa. Disse coisas como: "Sua mãe está muito magoada." E não era no sentido certo. Depois disse algo que selou tudo:
você sabe como ela é. Já devia estar acostumada. Aquela frase, acostumada. Como se isso tornasse tudo aceitável. Naquela semana, comecei a cortar laços, não só emocionais, mas financeiros. Por anos, eu vim ajudando minha mãe, compras do mercado, conta de celular, aluguel quando ela ficava apertada. Fazia isso por culpa, por hábito. Ela nunca agradeceu. Agia como se fosse obrigação. Mas, depois do que fez com a Ava, eu não conseguia engolir nem mais um centavo indo para alguém que tinha tão pouca bondade pela própria neta. Então eu parei. Ela percebeu rápido. As mensagens ficaram frias, depois furiosas. Ignorei todas, cada uma delas. E, estranhamente, o Jim, o marido dela, não entrou em contato. Não gritou, não tentou me culpar. Não tomou o lado dela. Na verdade, cerca de 2 semanas depois, ele fez algo que ninguém mais fez. Ele me ligou, e o que disse mudou tudo. Quando o nome do Jim apareceu iluminado na tela do meu celular, quase não atendi. Já era tarde, as crianças estavam dormindo, e eu estava no meio de uma montanha de roupas para dobrar. Fiquei olhando para a tela como se fosse um truque. Ele nunca tinha me ligado antes, nem uma única vez. Em 6 anos de casamento com a minha mãe, nós tínhamos trocado talvez umas 20 palavras no total, geralmente sobre onde colocar os pratos ou se o Mason gostava de futebol. 2 minutos depois, ele ligou de novo. Eu atendi. Houve uma pausa longa no começo, só o silêncio entre nós. Então, finalmente, ele disse que sentia muito. Não por ela. Ele não falou por ela. Disse que sentia muito por não ter dito nada à mesa naquela noite. Disse que tinha visto o rosto da Ava, e aquilo tinha ficado com ele. Que acordava à noite pensando naquele momento. No jeito como ela simplesmente ficou ali, parada. Esperei pela parte em que ele pediria para eu deixar isso pra lá, levar as crianças, tentar fazer as pazes pelo bem da família. Mas isso não veio. Em vez disso, ele disse que ela tinha ido longe demais e que eu deveria ter parado aquilo. Ele repetiu, mais devagar, como se quisesse que cada palavra ficasse clara. Foi a primeira vez que alguém daquele lado da família reconheceu isso em voz alta. Eu não sabia o que dizer. Apenas disse que a Ava estava bem e que o Mason ainda estava com raiva. Ele disse que não o culpava. Então falou algo estranho, algo que ficou comigo. Eu nem sempre concordo com a forma como ela trata as pessoas, mas me acostumei a ficar calado. Aquela frase bateu forte. Explicou mais do que ele provavelmente pretendia. Encerramos a ligação pouco depois. Foi educado, mas não consegui afastar a sensação de que algo também estava se desfazendo no mundo dele, só que não do jeito que eu esperava. Depois disso, comecei a receber mensagens dele de vez em quando. Nada frequente, só textos curtos perguntando como as crianças estavam, se a Ava gostava mais de livros ou de quebra-cabeças, se o Mason tinha algum esporte favorito. Nada invasivo, nenhuma pressão. No começo foi estranho, mas não era indesejado. Ele foi o único daquele lado da família que não fingiu que o aniversário da Ava não existia. E então, como as coisas acontecem, chegou o dia 17 de janeiro, o 7º aniversário dela. Fizemos uma festa, só nós 3. Preparei cupcakes com cobertura colorida e deixei que ela decorasse a cozinha com corações e estrelas de papel colorido. Mason deu a ela um cartão feito à mão que dizia: "Você é a melhor irmã do mundo", em letras grandes. Rimos. Dançamos. Colocamos a música favorita dela. Mas eu a vi olhar várias vezes para a porta da frente. Por volta do meio-dia, ela finalmente me perguntou, com cuidado, se talvez a vovó tivesse anotado a data errada. Eu disse que não. Ela perguntou se a vovó estava doente. Eu disse que não de novo. Depois disso, ela não perguntou mais nada. Apenas sentou no chão e começou a abrir os presentes em silêncio, com cuidado. Mason a observou o tempo todo, o maxilar tenso. Naquela noite, depois que ela adormeceu, eu chorei na lavanderia. Não por mim, mas por ela. Pela forma como ainda tentava encontrar um motivo para acreditar que não tinha sido de propósito. 2 dias depois, minha prima Nicole me mandou uma mensagem. Sua mãe contou para tia Sandra que faltou ao aniversário da Ava para te dar uma lição. Ela disse:
A Tracy quer me cortar da vida dela? Ótimo, vamos ver como ela se vira sem mim. Fiquei encarando aquela mensagem por um longo tempo. Não foi surpreendente. Não de verdade. Mas ouvir isso de outra pessoa, ver tudo escrito daquele jeito, tornou real de uma forma nova. Ela tinha punido uma criança de 7 anos para se vingar de mim. Foi aí que decidi que tinha acabado de vez. Sem mais chances. Sem mais explicações para as crianças. Sem mais culpa por dizer não. 3 dias depois, Jim apareceu na nossa porta. Não mandou mensagem, não ligou antes. Apenas bateu, segurando uma pequena sacola de presente e um cartão. Ava atendeu. Piscou, surpresa, e olhou para mim. Eu assenti com a cabeça. Ele entrou só um pouquinho, disse a feliz aniversário e entregou a sacola a ela. Dentro havia um unicórnio de pelúcia com cascos brilhantes e um cartão que dizia, para Ava, do Jim, porque você importa. Ela o abraçou, disse obrigada e ficou ali, segurando-o como se aquilo fosse a única coisa que a mantivesse de pé. Jim não ficou. Disse que não queria causar problemas, só queria que ela soubesse que alguém se lembrava. Ao se virar para ir embora, parou na porta. Você se importaria se eu viesse algum dia só para conversar? Eu disse talvez. Não sabia o que ele queria dizer com isso. Talvez só precisasse desabafar, como alguém que finalmente começava a enxergar através da neblina. Eu não fazia ideia do que ele realmente planejava me contar. E, quando contou, mudou tudo. Jim mandou uma mensagem primeiro, perguntando se poderíamos conversar. Disse que não queria entrar se isso deixasse as coisas desconfortáveis. Queria apenas alguns minutos. Eu disse tudo bem. Não me senti ameaçada por ele. Ele sempre foi tranquilo, quase esquecível, de um jeito silencioso, e até pouco tempo completamente alheio a tudo. As crianças estavam na casa dos primos para um pijama, então achei que era um bom momento para esclarecer as coisas. Ele apareceu usando um casaco fino demais para o frio, segurando um café em um copo de loja de conveniência. Parecia nervoso. Deixei que entrasse e nos sentamos à mesa da cozinha. Mantive tudo casual. Não ofereci café, não perguntei como ele estava. Ele se sentou, ficou em silêncio e olhou ao redor da cozinha como se estivesse vendo aquele lugar pela primeira vez. Esperei, então ele começou a falar. Não era o que eu esperava. Ele me contou que as coisas entre ele e a minha mãe vinham piorando havia um tempo. Que, na noite em que fomos embora na véspera de Natal, ela ficou quase 48 horas sem falar com ele. Ela o culpou por ter deixado eu a envergonhar. Acusou-o de ser fraco. E, quando ele sugeriu que ela pedisse desculpas a Ava, ela explodiu. Disse que eu estava criando minha filha para ser fraca. Que meninas assim crescem e viram problema. A voz dele falhou um pouco quando repetiu essa parte. Eu acreditei. Consegui imaginá-la dizendo aquilo. Ele disse que há anos sentia que algo não estava certo, mas tinha se convencido de que aquilo era o jeito dela. Mas a véspera de Natal abalou, e me ver sair com os 2 filhos, sem gritar, sem perder o controle, fez algo mudar dentro dele. Achei que entendia o que ele queria dizer, que talvez estivesse percebendo que o relacionamento em que vivia não era o que queria, que talvez estivesse pensando em ir embora. Presumi que aquilo fosse uma tentativa de criar uma ponte, de mostrar que tinha parado de passar pano para ela. Achei que fosse culpa. Não era. O que ele disse em seguida me pegou completamente de surpresa. Ele me olhou nos olhos e disse, acho que admiro você mais do que jamais admirei ela. E às vezes me pergunto como teria sido a minha vida se eu tivesse acabado com alguém como você. Pesquei. No começo, nem tive certeza se tinha ouvido direito. Perguntei o que ele queria dizer. Ele não hesitou. Você é forte. Cuida dos seus filhos sem depender de ninguém. Não deixa que as pessoas pisem em você, mesmo quando isso te custa tudo. Isso é raro. Senti meu corpo inteiro ficar tenso. Ele continuou, rápido demais. Disse que sabia que soava louco, mas que nunca se sentiu visto no casamento. Que minha mãe o fazia se sentir pequeno. E que estar perto de mim, ver como eu crio meus filhos, como lido com as coisas, o lembrava de que existem mulheres que não usam a crueldade como arma. Disse que não esperava nada.
que só queria ser honesto. Então disse a coisa que me deu arrepios: se eu tivesse te conhecido antes dela, acho que minha vida teria sido melhor. Eu me levantei. Ele se levantou na mesma hora. Disse que sentia muito por ter passado do limite, que não queria deixar a situação estranha. Prometeu que nunca mais tocaria no assunto. Eu disse para ele ir embora. Ele assentiu, disse que entendia e saiu sem dizer mais nada. Tranquei a porta atrás dele e fiquei ali parada. Por muito tempo. Processando que aquele homem, o marido da minha mãe, tinha acabado de se sentar na minha cozinha e insinuar que gostaria de estar comigo em vez dela. Não de um jeito vago, hipotético. Ele disse isso claramente. E a parte que mais me perturbou foi o quão sincero ele parecia. Como se não fosse apenas um momento de fraqueza, mas algo em que ele já tinha pensado antes. Não contei às crianças. Não contei a ninguém. Mas naquela noite, bloqueei o número dele. Eu não tinha medo dele, mas senti que um limite tinha sido ultrapassado e que não havia como desfazer isso. E qualquer conexão frágil que eu ainda tivesse com aquele lado da família, mesmo através dele, acabou oficialmente. Na manhã seguinte, liguei para o meu pai. Perguntei se a oferta de irmos para Raleigh ainda valia. Ele disse que sim antes mesmo de eu terminar a frase. Eu disse que estava pronta. Era hora de começar de novo em outro lugar, em um lugar limpo. E, desta vez, eu estava deixando tudo para trás. Nos mudamos no último sábado de fevereiro. O dia estava frio, mas seco, uma daquelas raras manhãs do sul em que o céu fica baixo, mas não chora. Parecia simbólico, como se o mundo já tivesse esgotado suas lágrimas e nós estivéssemos dirigindo direto para o depois. Eu tinha um único objetivo em mente: fazer um corte limpo. Sem ameaças pendentes, sem culpa, sem ficar checando o celular imaginando qual mensagem passivo-agressiva chegaria em seguida. Nem sequer contei à minha mãe que estávamos indo embora. Meu pai alugou o caminhão da mudança. Dana preparou sanduíches em uma caixa térmica. Mason assumiu a organização das caixas na parte de trás do caminhão como se fosse um quebra-cabeça que precisava resolver, e Ava insistiu em levar todos os 5 unicórnios no carro com ela, presos pelo cinto com um cachecol. Quando saímos da garagem, o sol já começava a nascer. Não olhei para trás. Não tinha vontade nenhuma de ver o bairro, a caixa de correio ou as janelas que nos mantiveram apertados por tempo demais. O apartamento em Raleigh não era grande, mas parecia ar. As paredes eram cinza claro, as janelas amplas, a vista verde mesmo no inverno. Havia um parque a poucos quarteirões, um mercado na rua de baixo e uma escola que o Mason podia ir a pé. Na primeira noite, dormimos em colchões no chão, comendo sanduíches de queijo quente e assistindo a um filme no meu laptop. O Wi-Fi nem estava funcionando ainda, mas as crianças riam como se fosse uma viagem de acampamento. E, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio do apartamento não parecia tensão. Parecia paz. Dana apareceu na manhã seguinte com toalhas novas e uma cortina de box. Meu pai instalou prateleiras. Mais tarde, peguei ele parado no quarto da Ava, olhando para a parede onde ela colou um desenho da nossa pequena família. Só eu, ela, Mason e o vovô. Sem vovó. Ele não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça. Mas, claro, aquela paz não ficou intocada. 3 dias depois, abri meu e-mail e vi o nome dela. Eu a tinha bloqueado em todos os outros lugares, mensagens, redes sociais, até no aplicativo da escola do Mason, porque uma vez ela escreveu para a professora fingindo ser eu. Mas esqueci do e-mail ligado a documentos antigos e assinaturas. A mensagem era simples e direta: você vai se arrepender de virar as costas para a sua família. Sem oi, sem carinho, apenas a mesma frase de sempre. Medo disfarçado de autoridade. Não respondi. Olhei para a tela por uns 30 segundos, fechei o laptop e saí para sentar na varanda. 2 dias depois, outro e-mail chegou. Endereço diferente. Sem linha de assunto. Dizia: o Jim me contou o que disse para você. Não se ache. Foi como um soco. Não tanto pelo conteúdo, mas porque confirmou o que eu já suspeitava. Ele contou a ela. Eu não sabia até onde ele tinha confessado. Talvez tenha contado tudo. Talvez ela tenha arrancado a verdade.
Talvez ele tenha falado por culpa. Ou talvez ela tenha visto no rosto dele. Mas, de um jeito ou de outro, ela sabia. E a reação dela não foi raiva dele. Foi me humilhar. Havia algo profundamente distorcido nisso. O homem com quem ela se casou diz que gostaria de ter ficado com a filha dela, e ela usa isso como munição contra mim. Bloqueei aquele e-mail também. Liguei para o meu pai naquela noite e contei o resto. Ele não disse muita coisa, só falou: se ela aparecer aí, você me liga primeiro. Eu não achava que ela fosse aparecer. Ela não gosta de sujar as mãos. Mas, uma semana depois, eu o vi. Ele estava parado no estacionamento do nosso prédio novo, encostado em um carro prateado alugado. Não era a caminhonete dele, não era o nome dele na placa. Ele não tinha mandado mensagem, nem e-mail, nem ligado. Apenas apareceu. Fiquei na janela da cozinha observando. Ele não se mexia. Só ficava ali, como se estivesse esperando ser convidado. Meu estômago revirou. Mason estava na sala jogando. Ava estava na escola. Eu não contei a ele. Não me movi. Apenas olhei o relógio. 21 minutos depois, ele entrou no carro e foi embora. Nunca mais tive notícias dele. Nenhuma mensagem, nenhum bilhete, nada. Mas aquela visita, silenciosa como foi, falou mais alto do que qualquer palavra. Ele não veio pedir desculpas. Não veio conversar. Veio apenas me ver. Ou talvez só ver se eu iria até ele. Eu não fui. Eu já tinha decidido algo semanas antes, e mantive a decisão. Eu não era mais alguém para quem as pessoas podiam voltar quando quisessem. Não era uma zona segura para a culpa dos outros. Naquela noite, servi uma taça de vinho, sentei na varanda e observei os postes de luz se acenderem. Mason saiu e sentou ao meu lado. Não perguntou por que eu parecia cansada. Apenas me entregou um dos biscoitos que a Dana tinha deixado mais cedo e encostou no meu ombro. Nenhum de nós falou. E, naquele silêncio, senti algo mudar. Não medo, não tristeza. Poder. A primavera chegou rápido em Raleigh. O ar ficou mais leve, as janelas passaram a ficar abertas por mais tempo, e Ava começou a deixar os sapatos na varanda em vez de ao lado da porta. O apartamento foi, aos poucos, virando um lar. Não de uma vez, mas em pedaços. Um vaso da Dana, uma estante torta que o Mason insistiu em montar sozinho, os desenhos da Ava colados na geladeira. A vida que tivemos antes começou a parecer uma história que eu tinha lido uma vez e mal lembrava. Não desbloqueei ninguém. Nem minha mãe. Nem as tias ou os primos que um dia decidiram que a ela não quis dizer isso era uma desculpa aceitável. Não o Di. Especialmente não o Di. Mas isso não significava que eles tinham terminado comigo. Em abril, a escola da Ava organizou um concerto de primavera. Ela ia cantar um pequeno solo e vinha ensaiando havia semanas. Perguntou se podia convidar o vovô e a Dana. Eu disse que sim. Eles chegaram cedo, levaram flores e aplaudiram como se ela estivesse na Broadway. Ava brilhava. Quando estávamos voltando para o carro, Mason puxou minha manga. Tem alguém olhando pra gente, ele sussurrou. Segui o olhar dele. Do outro lado da rua, estacionado em um carro que eu não reconhecia, estava o Jim. Vidro meio abaixado, óculos escuros, apenas sentado ali. Eu não disse nada. Coloquei o braço em volta da Ava e continuei andando. Eu não precisava de uma cena. Eu não precisava dele. Mais tarde naquela noite, recebi um e-mail. Mais um. Endereço diferente de novo. Sinto falta deles. Só me deixa dizer oi. Não vou causar problemas. Você sabe que eu não sou como ela. Apaguei sem ler o resto. Aquilo foi a última vez que ouvi falar dele. Foi mais ou menos nessa época que comecei a terapia. Não por causa das crianças, mas por mim. Percebi que tinha passado tanto tempo focada em protegê-las que nunca tinha lidado de verdade com o que crescer sob o controle dela tinha feito comigo. Contei à terapeuta coisas que nunca tinha contado a ninguém,
sobre como minha mãe usava dinheiro para me prender, sobre como transformava amor em culpa, sobre o quanto vivia acreditando que devia algo a ela só por existir. A terapeuta me perguntou o que eu queria agora. Eu disse, paz. Eu não queria vingança. Não queria uma reunião dramática nem um pedido de desculpas tardio encharcado de autopiedade. Eu queria manhãs que não começassem com angústia. Queria que minha filha crescesse sem nunca se perguntar se era difícil de amar. Queria que meu filho mantivesse aquela força silenciosa sem ter que carregar o peso de uma guerra que não começou. Então, permaneci em silêncio. Nunca mais respondi à minha mãe. O aniversário dela passou. O meu também. Não mandei cartão. Não postei foto de família. Não expliquei minha ausência a ninguém. E, aos poucos, o barulho diminuiu. Naquele verão, fomos à praia pela primeira vez em anos. Ava construiu um castelo de areia tão grande que as pessoas paravam para tirar fotos. Mason finalmente sorriu sem olhar ao redor antes. E eu fiquei ali, sob o sol, pensando, é assim que a vida de verdade é. Não perfeita, mas livre. Não sei onde o Jim está agora. E não me importa. Minha mãe provavelmente diz às pessoas que eu me tornei ingrata, instável ou fria. Tudo bem. Que diga. Eu parei de correr atrás de pessoas que só me amam em pedaços. E se um dia ela bater à minha porta esperando uma última apresentação, vai encontrar exatamente aquilo que eu nunca recebi dela.